2026 está aí e chegou aquela hora de pensar quais vão ser as leituras desse ano. Então, oi, eu sou Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje eu vou te contar 12 livros que eu pretendo ler em 2026. Já vou te dizer o seguinte, eu não gosto muito de planejar leituras por ano inteiro. Porque como um bom geminiano que sou, detesto fazer um plano estruturado para 12 meses e segui-lo durante o ano inteiro. Chega lá por abril, maio, eu já começo a pensar, talvez essa lista de livros não seja exatamente o que eu quero para esse ano. Mas este ano eu vou conseguir porque eu pensei em 12 livros que eu estava pensando ler há bastante tempo, ou então livros que me indicaram para ler, então eu vou ler nem que seja na obrigação, porque me indicaram. E aí tem diferentes tipos de livro nessa lista que vão desde fantasia até livro LGBT, literatura brasileira, literatura latino-americana, para dar uma variadinha aí no negócio e não ficar sempre as mesmas leituras. E vamos começar justamente com uma fantasia épica, que é o primeiro livro da segunda era de Mistborn, do Brandon Sanderson, que se chama A Liga da Lei. Eu li a primeira trilogia de Mistborn, eu acho que há uns 2 anos atrás, e eu gostei muito, eu devorei os 3 livros, apesar de que eu acho que eu fui tapeado no final do terceiro livro. Mas eu tô com bastante expectativa para essa segunda era de Mistborn. Eu espero e eu acredito que o Brandon Sanderson vai conseguir criar uma segunda era tão boa quanto a primeira. E eu vi que a primeira era foi relançada pela Trama, com essas capas maravilhosas aqui no ano passado. E, de repente, vem aí o lançamento da segunda era, não sabemos. Aí eu aproveito e dou uma surfada no hype da segunda era, se ela for publicada ou republicada por aí. O segundo livro que eu pretendo ler em 2026 é O Fim de Ed, do Edouard Louis. Eu li um livro desse autor francês no ano passado, que é o Mudar Método, e eu me apaixonei perdidamente. O Edouard Louis, ele escreve livros bem autobiográficos sobre a experiência dele de ser um homem gay de uma cidade pobre da periferia na França, e ele apresenta as relações familiares, as situações que ele passou, com uma crueza e com uma brutalidade muito intensa, mas ao mesmo tempo refletindo muito sobre as condições que levaram ele onde ele está agora. Eu acredito que é de uma coragem gigantesca fazer isso, porque isso envolve falar sobre pessoas, né, que ainda estão vivas e inclusive expor ações e sentimentos que ele teve que não são legais. Mas o Edouard Louis consegue fazer isso de uma forma que nos leva a refletir e pensar sobre a nossa própria experiência, relacionando com a experiência dele. Eu sei que ele tem vários livros lançados e O Fim de Dia é o primeiro deles, então já que ele tem uma produção tão extensa, eu gostei do Mudar Método, eu pensei em, de repente, começar por ordem cronológica, ler os livros dele. A meta é de ler um só, mas de repente eu posso ler outro. Inclusive, eu li o Mudar Método em francês para praticar justamente o meu francês, e tinha algumas palavras ali que eu não conhecia, o que é ótimo, porque daí a gente aprende palavras novas, mas se você tem um nível de francês intermediário, intermediário superior, provavelmente você vai conseguir ler esse livro com tranquilidade. E eu espero que os outros livros dele também, porque eu também pretendo ler na língua original. E voando da França para o Brasil, vamos para um livro nacional que é Tieta do Agreste, do Jorge Amado. Eu vou dizer para vocês que faz muitíssimo tempo que eu não leio o Jorge Amado. Eu me lembro que eu gostei muito da maioria dos livros dele que eu li. O Jorge Amado também é um dos autores favoritos do meu pai. E Tieta do Agreste tem todo o negócio, né, de ter tido a novela com a Beth Faria e tudo mais. É um livro, assim, grande, é um calhamaço. Mas ele basicamente vai contar a história dessa menina que é muito julgada na sua cidade, e especialmente por causa das suas preferências e atividades sexuais, e ela retorna anos depois muito rica e balança os acontecimentos da cidade. Eu imagino que vai ter a mesma crítica que o Jorge Amado faz em várias das suas outras obras, então eu estou bastante animado para isso. E o Jorge Amado é um dos meus autores aí da literatura brasileira favorito, que faz muito tempo que eu não leio, então vai ser muito legal revisitar o Jorge Amado com uma história dele que eu ainda não li. E o quarto livro que eu pretendo ler em 2026, na verdade, são 2, porque eu dei uma roubadinha, que são a Ilíada, do Homero, e a sua, né, o seu parzinho, a Odisseia. Acontece que a Ilíada e a Odisseia são esses clássicos gregos aí, que são a base de muitos outros autores. Por exemplo, em Catábasis, a R.F. Kuang utilizou algumas referências da Ilíada. E esses 2 livros juntos compõem grande parte do cânone da mitologia grega. Eu li 2 capítulos de cada um para a faculdade, mas acabei não lendo mais. Porque, né, a faculdade de História a gente tem muita coisa para ler, eu acabei deixando em segundo plano e cá estou 10 anos depois, ainda não tendo completado a leitura. Eu preciso ler esses 2 livros esse ano, porque eu estou há muito tempo querendo ler outros livros que são inspirados na Ilíada e na Odisseia, e eu sempre penso, eu preciso ler os originais primeiro. Por exemplo, eu quero muito ler a Odisseia de Penépole, da Margaret Atwood, que é uma releitura feminista da Odisseia, mas eu não leio porque eu não li a Ilíada e a Odisseia.
que eu sei que também são livros grandes, que são livros que vão exigir de mim, mas eu espero que seja uma leitura prazerosa e que me possibilite ler esses outros livros que foram inspirados, readaptados e que retransformaram a Ilíada e a Odisseia. E voltando para nossa terrinha latino-americana, tem um autor latino-americano que eu nunca li e este ano vai mudar, que é Gabriel García Márquez. Eu comecei pensando em ler 100 Anos de Solidão, que é uma meta muito ambiciosa, mas eu acabei mudando de ideia e escolhendo um livro mais curtinho dele, porque a gente já tem livros grandes nessa lista, como a própria Ilíada e a Odisseia. Então, um dos livros que eu quero ler em 2026 é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel García Márquez, que eu sei que é um livro de 130, 140 páginas, em que se sabe que o personagem principal vai morrer, e a gente vai lá descobrindo junto com o autor o que vai acontecer, por que ele morreu, quem assassina, e assim por diante. Eu coloquei esse livro aqui porque eu quero ler e consumir mais livros latino-americanos. Temos aqui livros brasileiros, mas também outros livros de outros autores, né, da nossa quebrada latino-americana. Eu acho que o Gabriel García Márquez é um grande nome para dar continuidade a isso. Não tem só ele nessa lista, tem outros, mas não tem como escapar do Gabo, né? E aí, quem sabe, se eu gostar da escrita, me adaptar, eu posso me aventurar com os 100 Anos de Solidão depois. O Vansan veio fazer uma visita, ele provavelmente vai se deitar ali o resto do vídeo. Vai. O sexto livro que eu quero ler em 2026 é um livro que é uma vergonha que eu ainda não li, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que também é um calhamaço de 900, quase 1000 páginas, que conta a história de uma menina africana que foi trazida para o Brasil como escravizada, e todo esse processo da vinda dela, a questão religiosa, a questão do preconceito. Então, é um livro que é como se fosse uma ficção histórica, né, que narra parte da história do Brasil pela perspectiva de uma menina negra que foi escravizada. Ana Maria Gonçalves se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, então eu estou bem ansioso para ler esse livro, eu não li nada dela e eu preciso ler esse livro há muito tempo. Inclusive, eu acho que é um livro muito interessante, eu imagino, para utilizar alguns trechos em sala de aula, então eu também vou ler pensando nisso, porque não estou dando aula agora, mas sigo sendo professor de história, né? O sétimo livro que eu quero ler em 2026 é O Mau Hábito, da Alana Portero. Esse livro me foi indicado por 2 pessoas diferentes. Ele é um livro de temática LGBT, focada em uma menina que não se sente confortável no seu próprio corpo. A autora é uma autora espanhola, que é uma pessoa trans, e que fala bastante sobre as vivências dela e da comunidade dela nessa leitura. Eu sei que é um livro que está sendo muito elogiado por pessoas da comunidade, então eu acho que é uma boa forma de ler mais literatura de outras letras da sigla LGBT que não sejam só a minha letra G, né? O 8º livro que eu quero ler em 2026 foi uma indicação de uma amiga e eu não sei absolutamente nada. Eu só estou aceitando e eu vou seguir o fluxo. Esse livro é o livro A Dawn of Onyx, que é o primeiro livro da série As Sacred Stones. Ele foi traduzido no Brasil como A Alvorada de Onyx, mas pelo que eu dei uma olhada na Amazon, ele não está mais disponível, eu acho que ele não vendeu muito bem. É uma romantasia baseado, pelo que eu vi na sinopse, em tipo uma menina que vai para uma região que ela não deveria ir, ela tem alguns poderes mágicos, mas ela não pode utilizar eles o tempo inteiro ou sair daquela região o tempo inteiro. Não sei, vamos ver, pretendo dizer para vocês. A pessoa que me indicou é uma pessoa que temos gosto de leituras muito parecidos, então se ela gostou muito, é bem provável que eu tenha gostado, apesar de que eu ando um pouco de cara, assim, com as romantasias. Mas vamos ver, quem sabe uma romantasia interessante. Sendo melhor do que Acotar, gente, já está ótimo, tá? Porque aquilo lá não deu. Saudades, Trono de Vidro. Eu vou repetir isso todas as vezes que eu puder. Saudades, Trono de Vidro. Mudando completamente de assunto, o 9º livro que eu quero ler em 2026 é Neca, da Amara Moira, que também é um livro que fala sobre experiências de pessoas trans e travestis, focada nessa personagem que passou pela prostituição, se eu não me engano, no Brasil e na Espanha. A Amara Moira é uma pessoa que tem um ativismo que não é só na internet, mas eu conheço mais o trabalho dela pela internet, acompanho há muito tempo, gosto muito, e acho que ler esse livro dela vai ser uma ótima oportunidade de novo, expandir o meu olhar um pouquinho mais além da minha própria letra da sigla LGBT. Além disso, eu vi muita gente elogiando a narrativa dela, então é muito provável que eu vou gostar bastante desse livro, também pela narrativa. O 10º livro que eu pretendo ler esse ano é Canção para Ninar, de Menino Grande, da Conceição Evaristo. Eu li outro livro da Conceição Evaristo, que é o Olhos de Água, que é muito bom, mas é um livro em formato de contos,
que não é exatamente o formato que eu gosto mais de ler. O Canção de Ninar é um livro curtinho, mas até onde eu entendi é uma história só, o que já me ajuda um pouco. Eu acho muito bonita a forma como a Conceição Evaristo escreve, com essa ideia da escrevivência. Eu admiro muito o trabalho dela, já vi várias entrevistas e frases maravilhosas dessa mulher. Então eu estou muito animado para ler esse livro, que pelo que eu li pela sinopse, foca bastante na experiência de homens negros, especialmente se apaixonando por mulheres. Então permite aí discutir um pouco de raça, permite discutir um pouco de interseccionalidade, né? Porque daí a gente relaciona a questão da sexualidade, a questão do gênero e a questão da raça. Eu acho que vai ser bastante interessante. E falando em sexualidade, o 11º livro que eu pretendo ler para 2026 é um livro dele, a grande bichona da literatura, Oscar Wilde. E o livro que eu escolhi é A Importância de Ser Prudente, que é o último livro, que na verdade é uma peça que ele lançou antes de ser preso por ser homossexual e ser condenado na Inglaterra. Esse livro foi lançado alguns anos depois do Retrato de Dorian Gray, e apesar da peça de teatro estar fazendo muito sucesso, ele se tornou, depois que o Oscar Wilde foi preso, julgado e tudo mais, considerado uma peça muito infame, porque afinal de contas o autor era um homossexual julgado, não é mesmo? Eu escolhi esse livro porque aqui na cidade que eu moro, no Canadá, vai ter uma montagem dessa peça no teatro lá pelo meio do ano. Então eu pensei que seria muito interessante ler a obra original e depois assistir a peça. Inclusive eu terminei de ler O Retrato de Dorian Gray e fazia tempo que eu não lia nada do Oscar Wilde e eu acabei gostando mais da escrita dele agora que eu tô lendo mais velho do que eu li na época da minha adolescência e não gostei muito. E aí o 12º livro para encerrar essa lista é O Navio Arcano, da Robin Hobb. Esse livro, que no nome original é The Arcane Ship, é o primeiro livro da trilogia da Robin Hobb, que vem depois da trilogia do Assassino. A trilogia do Assassino começa com Aprendiz do Assassino, que eu li no ano passado e eu adorei. E depois dessa primeira trilogia, dá para continuar lendo o universo que ela criou por 2 lados diferentes. Eu escolhi ir pelo lado da trilogia do Navio Arcano, que na verdade se chama Trilogia Lively Traders, que é focada nesse navio que tem vida própria, um navio mágico, mas que se passa no mesmo país e na mesma região do Aprendiz de Assassino. Esse universo todo que a Robin Hobb criou é, na verdade, um grande esquema de pirâmide, porque são 16 livros, se eu não me engano. Eu não tô com nenhuma pressa para terminar de ler, então se esse ano eu conseguir ler o primeiro, ou ler essa trilogia inteira, e no ano que vem passar para a próxima trilogia, tá tudo certo. Quem sabe nos próximos 5 anos eu termino de ler os 16 livros do universo que ela criou. Ufa, esses são os meus 12 livros para 2026, todos explicadinhos e tudo mais. E quais são os livros de 2026 que você quer ler? Me conta aqui embaixo nos comentários ou me conta o que você achou das minhas escolhas. Você já leu algum desses livros ou você tem alguma opinião sobre esses livros que eu deva saber? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, comentar alguma coisa aqui comigo para ajudar no engajamento, dar o seu hype se você tá no celular e puder ajudar, e seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo para não perder nenhuma atualização. O Vansan tá dormindo agora, mas ele vai ficar muito feliz com o seu like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!